Capítulo Princípios para um Espiritualismo Universalista, do livro Espiritualismo em Foco, de Pablo de Salamanca. Introdução. Inicialmente, procuraremos definir o que é espiritualismo universalista, ainda que de uma forma genérica. O significado de espiritualismo, segundo a Enciclopédia Britânica, está associado à ideia de aceitação da noção de infinito, da imortalidade da alma, da imaterialidade do intelecto e da vontade, dentre outras nuances que transcendem os limites da interpretação materialista vulgar. Quanto à palavra universalista, provém de universal, podendo ser definida como aquilo que se aplica à totalidade, que é válido em qualquer tempo ou lugar. Assim, juntando-se os conceitos colocados de uma forma simplista, poderíamos dizer que espiritualismo universalista é uma modalidade que busca incluir todos os espiritualismos construídos ao longo do tempo neste planeta, agregando o que é ajustável das diversas culturas, sabedorias, na busca do divino ou do todo. No entanto, esta definição apresentada obviamente precisa ser mais desenvolvida e detalhada, de forma que o caminho espiritualista universalista para a autorrealização, harmonia, seja melhor compreendido e exercitado. É o que pretendemos fazer por meio deste artigo. Antes de entrarmos nos princípios a que nos propomos no título deste texto, é relevante assinalar que cremos que, através de um espiritualismo mais universalista, se pode evitar, amenizar as contendas milenares em torno das religiões, filosofias, permitindo um caminhar mais fraternal e construtivo, até porque compreendemos que toda a criação da mente humana encarnada jamais será exatamente como o todo. Um espiritualismo universalista, bem desenvolvido e plural em sua concepção, embora seja também pálido reflexo do todo, permitirá, ao menos, alguns reflexos mais brilhantes do que a nossa humanidade tem conseguido ao longo dos séculos. Aliás, desde muito tempo já se ensaia uma visão mais universal sobre espiritualidade por entre as ortodoxias terrenas vigentes. É o caso das várias correntes sufis, que apresentam-se com traços mais ou menos intensos de universalismo conforme os contextos de época e local. Segundo boa fonte, a assinatura sufista característica encontra-se numa literatura amplamente dispersa desde, pelo menos, o segundo milênio antes de Cristo. Um representante expressivo do sufismo, não distante no tempo, Ibn el-Arabi, 1165-1240, um árabe espanhol de Múrcia, demonstra sua visão universalista ao dizer: sigo a religião do amor. Ora, às vezes me chamam pastor de gazelas, ora monge cristão, ora sábio persa. Minha amada são três e, no entanto, apenas uma. Muitas coisas que parecem três não são mais que uma.
não lhe deem nome algum, como se tentassem limitar alguém a cuja vista toda limitação se confunde. Nos dias atuais, há diversos agrupamentos favoráveis a um caminhar espiritualista universalista. Nós nos incluímos neste movimento que tem ganhado força nos últimos anos. E assim, aqui estamos para contribuir com o que consideramos princípios importantes para uma base forte de um espiritualismo universalista. Os princípios. 1. A verdade possui infinitas faces. Este princípio é fundamental para a compreensão de um espiritualismo universalista. Entendendo-se que Deus ou o todo são uma realidade infinita, que a tudo inclui, como pode um ser humano ou religião instituída afirmar com certeza absoluta que detém toda a sabedoria e a verdade? Como pode aquilo que é temporal e finito dizer que sabe e assimila o infinito? Portanto, alguém que se considera espiritualista universalista não tem ou apresenta verdades absolutas. Um verdadeiro universalista sabe que muitas são as interrogações, provavelmente em número muito maior que a quantidade de alicerces de seu conhecimento. 2. Humildade. O princípio da humildade provém naturalmente do anterior. Aquele que assimilou de fato que a verdade possui infinitas faces, torna-se, consequentemente, mais humilde. Portanto, aqueles que se dizem espiritualistas universalistas, mas que no dia a dia usam largamente a ironia, o desprezo e a arrogância, ainda não compreenderam o que é espiritualismo universalista. 3. Fazer ao próximo o que gostaria de receber. Este princípio correlaciona-se estreitamente com os dois anteriores e é igualmente fundamental numa caminhada espiritualista universalista. Aliás, é uma questão basilar para o bom convívio humano em qualquer circunstância. Assim, se alguém se intitula ou crê ser um universalista, mas fere esta regra de ouro com frequência, seja na sua vida privada ou pública, apenas presta um desserviço à propagação de um espiritualismo universalista. 4. Autorrealização, harmonia. Realizar-se enquanto ser humano, consciência espiritual, é algo inerente a qualquer pessoa, quer ela perceba ou não. E conforme alguém vai se autorrealizando na vida, naturalmente também vai adquirindo harmonia neste processo. O princípio de autorrealização, harmonia, é particularmente importante no contexto do espiritualismo universalista, onde ganha aspectos mais amplos do que em caminhos de vida mais específicos. E quanto mais consciente for o universalista de seus propósitos de vida, maiores são as chances de se desenvolver bem e de encontrar plenitude. 5. O conteúdo é mais importante que a forma. O verdadeiro universalista consegue notar, com alguma facilidade, o que está por trás dos cultos exteriores das diversas religiões, percebendo o cerne, ou seja, quais os valores, significados principais que ficam encobertos pelos rituais.
e é este cerne, ou essência, que o universalista considera realmente relevante. Em outras palavras, ele compreende que o conteúdo é mais importante que a forma. 6. Tolerância. Este princípio vem em consequência do anterior. Por enxergar que cada agrupamento religioso traz uma essência, que é parcela do todo, o universalista se torna tolerante. E quanto mais se aprofunda e exercita, tenderá a adquirir mais tolerância. Portanto, alguém que se julgue espiritualista universalista, mas que frequentemente aponta a ignorância alheia, entre aspas, ou vive crendo na sua própria maior sabedoria, entre aspas, precisa se reavaliar com urgência, pois age semelhantemente àqueles que são abertamente dogmáticos, ortodoxos. 7. Flexibilidade. O princípio da flexibilidade é desenvolvido a partir da tolerância e concomitantemente com ela. Assim, o universalista sente e pensa de forma mais flexível sobre tudo o que o cerca, passando a agir com maleabilidade diante das circunstâncias adversas e desafios da vida. O novo não o assusta, sendo encarado como oportunidade de algum aprendizado. Agindo desta forma, o crescimento não cessa. 8. Predominância do monismo. Genericamente, chama-se de monismo as teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo, em metafísica. O espiritualista universalista privilegia uma visão mais monista, embora não negue e compreenda que o dualismo seja fundamental para o desenvolvimento do espírito, sobretudo enquanto encarnado. Portanto, apesar de entender que as ideias dualistas de bem versus mal, erro versus acerto, luz versus trevas, etc., são relevantes no início da caminhada espiritual, conforme vai obtendo uma expansão consciencial, acaba por notar que o monismo prevalece. Bem e mal são relativos, todos temos uma essência divina, todos temos impulsos de autorrealização, todos precisamos amar e ser amados. Todos manifestamos aspectos da inteligência universal. 9. Espiritualidade é vivência. Para se ter uma percepção mais realista de um espiritualismo universalista, é preciso vivenciar algumas correntes religiosas, filosofias de vida. Ou seja, não basta o conhecimento teórico, mas sim ter-se engajado e participado de diferentes agrupamentos pelo tempo necessário para assimilar conceitos e experiências práticas. 10. Autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo é um princípio fundamental para o espiritualista universalista. Somente através de um bom grau de entendimento quanto aos próprios sentimentos e principais mecanismos psicológicos é que o universalista terá condições de colocar em prática diversos dos princípios anteriormente assinalados. Conclusão. Bem, este artigo não esgota o assunto.
Obviamente, não me considero detentor da verdade. E, sendo assim, evidencia-se que estes princípios podem ser melhorados, complementados e até mesmo serem acrescidos de outros princípios. Entendo que o espiritualismo universalista é uma construção coletiva e passará por constantes aperfeiçoamentos, conforme se expandem as consciências. Além disso, é importante salientar que será inevitável que os perfis dos espiritualistas universalistas serão variáveis conforme a experiência e vivência de cada um, o que é natural, saudável e condizente com os próprios princípios para um espiritualismo universalista. Em outras palavras, a partir da síntese particular que cada um poderá fazer sobre as religiões, filosofias de vida existentes, ali se constituirá um universalista praticamente único, o que poderá promover uma espécie de identidade entre os universalistas é a própria vivência dos princípios aqui propostos, desenvolvidos, ou, quiçá, dos princípios que futuramente caracterizarão um efetivo e consciente movimento espiritualista universalista. Eu, de minha parte, estou exercitando os princípios propostos, confessando-me um mero aprendiz. Espero que outros se juntem a esta caminhada, tornando-nos mais distantes das ortodoxias religiosas e filosóficas, contribuindo para um mundo mais livre e solidário. Em tempo, finalizo salientando que esta proposta em favor de um espiritualismo universalista não prevê nem tensiona a um fim das religiões instituídas, mas sim aspira a uma convivência mais pacífica e produtiva, pois, afinal de contas, todos temos uma essência divina. Fontes bibliográficas consultadas. 1. Enciclopédia Britânica, disponível no link www.britanica.com. 2. Dicionário Básico de Filosofia. Hilton Japiaçu e Danilo Marcondes. Rio de Janeiro, Editora Zahar, 2008, quinta edição. 3. Os Sufis. Idris Shah. São Paulo, Editora Cultrix, 1993, nona edição. 4. Monismo. Disponível no link pt.wikipedia.org.